Lucas capítulo 22, versículo 39 ao 42. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Senhor, fala conosco através da tua palavra. Precisamos ouvir a tua voz. Espírito Santo, o Senhor tem a total primazia em nossas vidas, neste lugar. Somos teus, esta obra é tua, Senhor. Que prevaleça a tua vontade sobre as nossas vidas. Convence-nos, ó Espírito Santo, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Eu quero nos falar neste momento sobre a vontade de Deus. O tema desta mensagem é: que prevaleça a vontade de Deus. Muitas vezes, irmãos, passamos por situações que contrariam a nossa vontade, situações que nos frustram. Tínhamos um desejo, almejávamos algo, e não aconteceu conforme nós queríamos, achávamos ou como acreditávamos. Talvez dizemos assim: eu tive tanta fé que Deus ia fazer, e por que não aconteceu? Será que eu não tenho fé? O fato de não ter acontecido conforme nós pedimos não significa ausência de fé. Significa que não era ou o tempo ou a vontade de Deus. Deus usa a nossa fé para fazer aquilo que Ele quer, e não o que nós queremos. E ainda bem. Por quê, pastor? Porque a nossa vontade humana nem sempre é a vontade perfeita de Deus. Qual você prefere? A vontade perfeita ou imperfeita? A vontade que traz um resultado negativo lá na frente, ou a vontade que sempre nos traz vitória, triunfo? A vontade de Deus, ela nunca erra. Ela é perfeita nos mínimos detalhes. Deus sempre quer o melhor para nós, sempre. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque esta é a vontade do Senhor. Igreja, o nosso coração humano, a Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, verso 9, ele é enganoso. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, por mais que tenha boa intenção, mas o nosso coração nos engana. Porque nós olhamos pela aparência, por exemplo. Tem pessoa que se apaixona por uma pessoa que aparece ser uma coisa, mas é outra, o coração enganou. Mas se colocar diante de Deus, Deus corta o laço. Porque Ele conhece o coração e sabe o dia de amanhã. Faz a tua vontade, Senhor. Opa, Deus vai lá e move e te dá o livramento. Em outras situações mais, podemos aplicar a mesma coisa. E nós temos uma vontade no nosso coração e somos traídos pelos nossos sentimentos. Mas se colocamos diante de Deus, Ele nos garante a vitória. Porque a vontade dEle é perfeita e absoluta. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, a Bíblia diz que
Provérbios 16:1, que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Porque eu vou fazer, coloco diante dele. Tiago diz assim: não diga, amanhã eu vou em tal cidade e lá vou negociar e ganhar dinheiro. Não diga isso. Não. Antes, porém, diga: se Deus quiser, e se viver, se Deus quiser isto, vou lá, vou vender, vou negociar, vou ganhar dinheiro. Esse é o exemplo que ele dá. Para que não entremos na presunção, na vaidade, no orgulho do nosso coração, que diz assim: eu vou porque eu sou capaz e vai acontecer porque eu acredito. Isto é vaidade de coração e não é fé, como dizem aí fora. Sabe o que é fé? É confiar plenamente em Deus. Fé é você acreditar que se for a vontade de Deus, vai acontecer. E se não for, não vai acontecer. Isto é fé. E se não acontecer, glória a Deus, Deus tem o melhor. Ele sabe o porquê. Isto é fé, é acreditar na perfeita vontade de Deus. E não só quando acontece que é a vontade de Deus. Não. Se não acontecer e você estiver em oração, não era para acontecer. Creia nisso. Creia em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O que nós pedimos diante de Deus em oração, nos submeter à vontade dEle, vai cumprir o salmo, diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. O que é deleitar-se? Deleitar significa ter prazer nele. Deleitar é ter prazer, é entregar-se totalmente à vontade dele, ao querer dele. Isso é deleitar, ter satisfação em Deus, todo prazer em Deus, ao ponto de falar assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ao ponto de dizer como Jesus: Senhor, não a minha vontade, mas sim a tua vontade. Isso é deleitar. O que o salmista diz? Então, fazendo isso, o Senhor concederá o desejo do teu coração. Por quê? Porque quando deleitamos, entregamos ao Senhor, a nossa vontade passa a ser a vontade do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Vou interpretar o desejo de Deus que está no teu coração, que é o melhor para mim e para você. Louvado seja o nome de Jesus. O salmista Davi, o maior guerreiro da história de Israel até hoje, perdeu uma batalha em guerra. Antes de sair para a batalha, ele consultava o Senhor. Nunca foi afoito: eu vou lá porque eu sou campeão. Não. Vou lá que eu creio na vitória. Não. Senhor, devo ir para a batalha? Deus falava não. Ele esperava, não vou ir. Quando Deus falava sim, Davi, aí ele falava assim: Senhor, quando devo ir? Por que caminho eu devo ir? O que mais me impressionou, uma das respostas de Deus para Davi, foi quando Davi, um homem estratégico de guerra, mas totalmente submisso ao Senhor, falou assim: devo ir, Senhor? Eu falei: deve, estarei contigo. Quando? Deus deu tempo. Quando chegou, ele não foi não, ele falou assim: por onde? Quem está no comando? General dos generais. E Davi submisso a ele. Deus falou assim: Davi, aleluia. Ele estava no meio de uma plantação, aquele meio de trigo. Deus falou assim: se coloque em tal posição, coloca o exército cercando em tal posição. Quando eu passar no meio de vocês, é um sinal para vocês avançarem. Sabe o que é isso? Que intimidade é essa? É a entrega. A Bíblia diz que Davi ficou lá na expectativa, colocou o exército esperando a ordem. Ele falou: espera, só quando o Senhor mandar. Davi? A Bíblia diz que Deus passou, fez assim, ó, no meio da plantação ele tinha. Deus passou e Davi foi atrás. Não sobrou um. E o nome do Senhor foi glorificado. Glória a Deus. Aleluia. Isso me inspira. E deve te inspirar. Cada passo
na vontade do Senhor. Você tem uma empresa? Diga: Senhor, onde devo investir? De que forma? Em qual tempo? Você não trabalha numa empresa? Me orienta, Senhor, o que devo fazer para beneficiar a empresa e ser beneficiado de uma bênção aqui dentro? Vai sair? Devo sair, Senhor? Devo esperar mais um tempo? No tempo certo as coisas vão encaminhando. E a vontade de Deus, que é perfeita e soberana, vai se realizando na minha e na tua vida. É o melhor para nós. É o melhor para nós. É o melhor para nós. Eu quero usar um exemplo aqui simples. Quero aqui pedir a permissão para o nosso irmão Roger, que trabalhou alguns anos lá no aeroporto e passou N situações lá. E sempre relatava para a irmã Kelly, e os dois em oração e buscando. E Deus sempre falava: calma, espera. Não porque situações difíceis, que entristecem, desanima. Imagina um lugar que você às vezes não quer estar mais, mas Deus falava para eles: espera, lembra? Calma o teu coração, vai ser no tempo certo. E Deus foi trabalhando, Deus foi trabalhando. Quando chegou o tempo exato, Deus o tirou de lá. Depois você conversa com o Roger e com a irmã Kelly, as experiências que tem tido com Deus. Uma delas ele me contar aqui. É só um exemplo que eu dou para vocês, um exemplo aqui, que me veio à mente agora, quando eu lembrei que ele falou do trabalho dele lá. Sempre a orientação era: ore antes de sair, na vontade do Senhor. Foi acontecendo, e chegou o tempo agora de uma nova experiência familiar, matrimonial, espiritual, o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. E vai ter muito mais, meus irmãos. Em nome de Jesus. Outra experiência mais deixasse que os irmãos vinham contar experiências. E quando orar, buscou e Deus agiu. Igreja do Senhor, a vontade de Deus é a melhor vontade para mim e para você. Mesmo que a vontade de Deus contraria a nossa vontade, todavia, nós lemos aqui: seja feita a tua vontade, Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Moisés um dia estava diante de Deus, depois daquele carnaval que teve lá com um bezerro de ouro, e Deus se ira e fala: vou destruir aquele povo. Farei de ti, Moisés, uma grande nação. Ele intercede: não faz isso não, Senhor, tem misericórdia do povo, tal, ok. Ele desce e lá quebra as tábuas de mandamentos, se revolta, esmiuça o bezerro de ouro, enfim. Ele volta para receber novamente as tábuas dos 10 mandamentos. E lá, ele entendendo a indignação de Deus ainda, Moisés fala assim com Deus: Senhor, perdoa a transgressão do teu povo, senão tira o meu nome do livro da vida. Deus olha para Moisés e fala assim: Moisés, eu não posso fazer isso. A alma que pecar contra mim, esta eu tirarei o nome do livro da vida. Vai, guia este povo, enviarei um anjo para ir diante dele, e vou te levar à terra prometida. Através da intercessão de Moisés, aplacou ele de Deus, sim ou não? Aplacou. Só tem uma questão: a vontade de Deus não prevaleceu. 40 anos depois, Moisés está surtando. Um homem surtado, era o homem mais manso da terra, a Bíblia diz. Um senhor avançado em idade, já na flor da pele, por aqui, um pouco só murmurava e reclamava. Teve uma cena que marca: Deus fala assim: Moisés, fere a rocha, vai sair água. O povo blasfemando, murmurando: não tem água, vou morrer aqui. Ao invés de pedir, ficava reclamando, só reclamando, murmurando. Deus, por misericórdia, fala: fere a rocha, sai água. Moisés feriu, saiu água. Tempo se passou, houve uma seca novamente. Lá Deus provou no povo. O povo esqueceu que Deus tinha feito um milagre e voltou a murmurar com Deus e com Moisés. Mas Moisés já estava por aqui com aquele povo. Escuta uma coisa:
A vontade de Deus vai prevalecer, nós querendo ou não. Só que quando eu contraria a vontade dele, eu pago o preço. E Moisés pagou. Mas pagou. Moisés falou assim: não, Senhor, o Senhor falou assim, não faz isso não. Olha o barro falando com o oleiro. Se fosse Jesus, que é o padrão, que ele falaria: Senhor, tem misericórdia do povo, perdoa, dá mais uma chance. Todavia, já fez tua vontade. Se essa tua vontade é mesmo destruir, que seja, o Senhor é perfeito, sabe o que faz. Ele não, ele falou: tira o meu nome então. Ele afrontou Deus. Vocês percebem? Tira o meu nome do livro da vida. Ele falou: não, Deus é justo. Deus falou: tá bom, Moisés, eu vou te ensinar, vou ensinar a geração futura que eu sou Deus, o perfeito, o santo, o justo, o fiel, e não outro fora de mim. Deus não destruiu aquela geração não, né? Destruiu. Quando, pastor? Durante 40 anos. Moisés teve a oportunidade de Deus não deixá-lo sofrer, ia corrigir aquela geração, mas fala: pastor, tinha que ter oportunidade. Gente, Deus sabe o futuro. Ele conhece cada coração. Ele sabe que há pessoas que nunca vão se arrepender. Ele sabia que haviam pessoas que iam murmurar durante 40 anos, não iam se arrepender. Seria um estouro para Moisés e para o povo, de contaminação, de afronta, de blasfêmia, de murmuração, e não iam se arrepender. Deus fala assim: Moisés, eu vou acabar com isso agora, para diminuir esse negócio aí. Ele falou assim: não, então só tira o nome da vida. Ele falou: então tá bom, tua vontade, não a minha? Ok. E o tempo foi passando, e aquele povo foi fermentando. Só que Deus começou a pegar um por um, porque a vontade dele vai prevalecer, porque ele é perfeito. Um por um, um por um. Mas Moisés foi sofrendo. Aquela geração toda morreu. Só sobrou Josué e Caleb, só. E a nova geração. Era isto que Deus estava dizendo para Moisés no monte. De ti, Moisés, vai uma grande geração. Não é só da sua descendência, da sua liderança, em ordem e perfeição, juntamente Josué e Caleb. E com os filhos da primeira geração, estava a sua inocência, a sua pureza, que seria ensinado por Moisés. Não seria 40 anos no deserto, seria muito menos tempo, já entraria em Canaã, venceria, seria uma outra história, triunfo muito maior. Mas Moisés quis que a vontade dele prevalecesse. Foi tão grave, que quando Deus falou assim: Moisés, o povo murmura contra mim, fala com uma rocha, que sairá água. Moisés estava tão alucinado que ele pegou, feriu na rocha. Mas qual foi a ordem de Deus? Fala. Ele não. Ele estava tão assim que ele não acreditou. Acostumado com o cajado bater e acontecer, tão pressionado, ele feriu a rocha 2 vezes. Nervoso, irado. A água saiu. Deus falou assim: Moisés, você não vai entrar na terra. Aquela geração foi a culpada por deixar Moisés desequilibrado. Aquela geração que ele intercedeu: não faça não, Senhor, foi a culpada para fazer com que Moisés chegasse naquele estágio e escandalizasse o nome do Senhor diante do povo, porque ele não acreditou naquele momento que, falando, o milagre seria muito maior. Sabe qual o simbolismo daquela rocha? É Jesus. Sabe quem Moisés simbolizava? Deus. Sabe o que simbolizava na primeira vez o ferir a rocha? Deus entregou seu filho em sacrifício pela humanidade, feriu. Sabe o significado que saía? O Espírito Santo. Quando Jesus morre e ressuscita, ele nos dá o seu Espírito Santo. Mas ele vai morrer de novo? Vai se ferir de novo? Basta a palavra do Pai dizendo para o Filho: meu filho, busque a minha igreja. Palavra. Derrame sobre o meu povo o seu Espírito. Água. Moisés quebrou isso. Ele foi e bateu de novo. Vocês entenderam o significado? Ele quebrou o sentido profético e pagou. Não entrou na terra prometida. Qual vai prevalecer, a vontade nossa ou de Deus? Um dia
um rei chamado Ezequias. Deus falou: Isaías, vai até o rei Ezequias e diga: arruma a tua casa, coloque em ordem, umas coisas erradas lá, porque a doença que você tem é para a morte. Deus falou, então prepara que você vai partir. Mas um bom rei, homem de Deus, tinha que arrumar alguma coisa lá. Eu não tinha descendente, possivelmente podia fazer parte desse descendente, não sei, mas estava doente. Como vai fazer agora? Deus não deixaria o trono de Davi sem herdeiro. Se não fosse o sucessor direto, poderia ser o irmão, alguém da linhagem de Davi assumir o trono. Para Deus, meu irmão, tem jeito para tudo. Perfeito aí. Ezequias ouviu e, entendo como homem, virou o rosto para o lado e chorou de uma forma angustiosa e disse: Deus, tem sido reto diante de ti, tenho procurado ser fiel, e Deus, temos o Senhor, eu tenho feito, tá? E começou a falar com Deus e chorou amargamente. Deus olhou para ele, se compadeceu, e Isaías não tinha saído ainda do palácio, não tinha chegado do outro lado ainda da casa dele. Deus falou assim: volte lá. Que Senhor, volta e fala com o rei Ezequias, que eu ouvi o seu choro e o seu clamor, e eu acrescento mais 15 anos na sua vida. Se eu parar aqui e falar: que glória, que aleluia, que coisa maravilhosa. Sim, mais 15 anos. E aí Ezequias pediu um sinal: Senhor, Isaías, qual é o sinal que Deus me dá que realmente serei curado? Porque a doença que ele tinha, chaga, era mortal, e próprio Deus disse que era. Isaías, cheio do Espírito Santo, fala assim: você quer que a sombra volte 10 graus? Ou vai para frente 10 graus? Acelere ou volte o tempo? Ele falou: ir para frente, ok, eu quero ver voltar o tempo. Para voltar o tempo tem que parar a terra. Está girando, para e volta. Assim será, diz o Senhor. Voltou. A sombra era um relógio de pedra, relógio solar. Conforme tinha a posição, fazia a sombra e dava para ver como fosse os ponteiros do relógio da antiguidade. O tempo para, volta cerca de 45 minutos a 1 hora, volta. Todo mundo vendo, dava para ver. Voltar o tempo, 1 hora no relógio. Isaías o rei Ezequias foi curado. Pensa, não é? Qual é o problema? Eu vi da vontade de Deus ou do rei? Do rei, que não queria morrer naquela hora, mas sim queria mais vida, e Deus deu. Foram os piores 15 anos da vida de Ezequias. Os piores. Um rei temente a Deus, que nesse período se orgulha. Ele não tinha isso, se orgulhou, porque está fora da vontade de Deus, fora do tempo de Deus. Ele abriu a sua casa, o tesouro de Israel. Ó, atenção, ó, a bênção de Deus sobre ele. Ele mostrou para os inimigos: Babilônia. Chega lá como amigos: olha, ficamos sabendo que você foi curado. Mandou embaixadores com carta, honrando ele, aquela coisa toda. Ele ficou muito feliz, mostrou toda a riqueza que ele tinha para os inimigos. Deus falou assim para Isaías: vai dizer para ele, quem é este povo? Deus sabia, mas para falar com ele. Isaías chega e fala assim: quem é esses embaixadores aqui? Ele falou assim: são de uma terra longínqua, de Babilônia. Ah, é? Assim diz o Senhor: eles voltaram. O que você mostrou? Tudo. Riqueza, minha casa, toda a glória que eu tenho aqui. Assim diz o Senhor: eles voltarão. Levaram seus filhos cativos. Roubaram toda a riqueza que você mostrou. Porque eles são inimigos. Você não devia ter feito isso. Ele se assusta. Seus filhos serão levados, mulheres, e aconteceu. Nesse período, 3 anos depois que ele recebe a cura, ele gera o pior rei da história de Israel, chamado Manassés. Ele era tão terrível que ele pegava os seus filhos e oferecia sacrifício aos demônios. Filho de Ezequias, se tivesse morrido, não tinha gerado. Meu Deus, quem tem razão? Deus sabia acontecer tudo isso, sim ou não? Ele ia poupar, tirar a via. Irmão, 15 anos depois,
Ezequiel morreu do mesmo jeito. Do mesmo jeito e pior. É melhor você viver não sabendo que você vai morrer, do que viver sabendo que você vai morrer. Deus me deu mais 5 anos de vida. O ano que vem, 4. O outro 3 é tortura. Eu não quero saber não. Chegou meu tempo, me leva, Senhor. Seja feita a tua vontade. Porque se você está fora do tempo de Deus, não vai dar certo. O tempo de Deus, a forma de Deus, a resposta de Deus é perfeita, é soberana, é o melhor para mim e para você. Ezequias, depois de 15 anos, morre abalado, com promessa de destruição, corrigido por Deus. Não é mais aquele rei especial que até então foi um dos maiores reis da história de Israel. Ele foi comparado com Davi, Ezequias. Quando morreu, já não tinha mais essa moral. Deus queria honrar Ezequias, já levá-lo no momento auge dele e poupar tanta coisa errada no seu depois. Gente, Deus sabe o dia de amanhã. Confia nele. Confia o teu caminho ao Senhor. Mesmo que agora você não entenda, faça a oração de Jesus que eu li no começo. Todavia, seja feita a tua vontade. E eu termino aqui com o maior exemplo de todos os tempos, com o perfeito, o justo, o fiel e o verdadeiro, que mesmo em forma humana, se submeteu totalmente à vontade do Pai. E quando a sua alma humano, se angustiou, porque ele seria levado ao Calvário, à crucificação, e pior do que isso, tomaria o cálice dos nossos pecados, cálice de fezes, conforme diz o profeta Isaías. O santo perfeito sentiria o gosto do pecado. Jesus, humanamente dizendo, ele desesperou. Por isso que ele fala: Pedro, me ajude em oração. Cefas e os demais, orem. Consegue viajar uma hora comigo? Ele nunca tinha feito isso. E a Bíblia diz que os apóstolos conversavam entre eles. Nós nunca vimos um mestre assim. Todo o peso da humanidade estava sobre ele. Todo. E ele em forma humana como eu e você. Por isso que ele faz essa oração: Pai, suando sangue, coração acelerado, os músculos, os nervos, tudo em tensão. Imagine a cena. Se queres, paz de mim esse cálice. Ou seja, eu vou sofrer, eu vou morrer, para isso eu nasci. Mas o pecado não, Pai. Eu pago pelo pecado deles, mas não me deixa ter o contato com o pecado. E Deus, em silêncio, aí ele fala: todavia, seja feita a tua vontade. Segunda vez, a mesma coisa. Terceira vez, a mesma coisa. Ele se levanta. Um anjo estava o consolando, a Bíblia diz. Ele se prepara para se entregar. Ele se prepara para se entregar. Antes dos soldados chegarem, ele se prepara. E é chegada a hora. Aí chegam os soldados do templo. Quem é Jesus? Está meio escuro. Ele fala: sou eu. Para o chão. Todos eles. Aí ele se levanta assustado: está acontecendo aqui? O Senhor fala assim: prendam a mim e solta os demais. Quando Pedro, se entender, a foice foi arrancou a orelha do outro lado, não é? Aí Deus fala assim: Pedro, guarda a espada. É chegado a minha hora. A resposta do Pai foi o silêncio. Muitas vezes a resposta de Deus para mim e para você é o silêncio. Sabe por quê? Ele não está
nos fazendo entender qual é a vontade dele. O silêncio de Deus para com Jesus, o Filho, fez com que Cristo entendesse. Se possível, passe esse cálice. Não falou? Então não vai passar o cálice. Não vai passar o cálice. Eu vou ter que beber esse cálice. Seja feita a tua vontade. E foi. E na cruz do Calvário, todos os nossos pecados estavam sobre ele. Morreu. Porque essa é a vontade do Pai. Essa é a vontade dele, de Deus. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Porque esta é a vontade de Deus. 40 dias depois, aqui na terra, pregando aqui, ele assunta ao céu. Chega lá na glória, ele se assenta à destra de Deus Pai, porque esta é a vontade de Deus. Hoje, como Deus e como homem, ele reina sobre os céus e sobre a terra, porque esta é a vontade de Deus. É a melhor para nós. Jesus é o nosso exemplo. Quer triunfar? Se submeta à vontade de Deus. Faça assim. Todavia, seja feita a tua vontade, Pai. O Senhor quer que eu busque mais? Me ajuda. Eu vou buscar mais. Mais compromisso. Mais renúncia. Vai tomar uma decisão? Você já fez qual é a tua vontade de Deus? Eu tinha tudo para fazer assim. Essa é a minha vontade. Deus fala: não. Vai por aqui. Todavia, seja feita a tua vontade. Guarde essa palavra no teu coração. Não lute contra a vontade de Deus. A consequência é terrível, gente. Guarde o nome de Moisés, um homem extraordinário, e o nome de Ezequias, um rei extraordinário, que no vacilo humano exigir que a vontade deles prevalecesse, Deus permitiu, e depois sofreram as consequências. Mas guarde o nome que está acima de todo nome: Jesus.